Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Rodrigo, você retornando ao Guarani, né? O seu último trabalho foi vitorioso em 2016. Como que você reencontra o Guarani de lá para cá, né, nesses 6 anos de intervalo? E como foi o teor da conversa, né, com o presidente Ricardo Moisés, já que você estava empregado, né, estava lá no Vitória, o que fez você aceitar o convite do presidente? Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer, né, o convite do presidente, agradecer a torcida aí, que eu recebi muitas mensagens, agradecer também ao Conselho Administrativo. Claro que são em circunstâncias diferentes, né? Em 2016 eu vim para a montagem de um elenco e todo um planejamento para a Série C. O Guarani, se fazia necessário na época que o Guarani subisse. Graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo, né? O Chamusca foi muito feliz no campeonato inteiro. Queria também agradecer o Chamusca, Daniel, o Alan e o próprio Michel, que foram pessoas que participaram dessa reconstrução do clube. Pelo menos é isso que eu tenho visto aqui dentro. É um clube totalmente diferente, mais organizado. O operacional ele é mais novo, o organograma é melhor. Enfim, espero que as coisas realmente estejam indo para um caminho melhor, um caminho de futuro, de planejamento, e que o resultado aconteça em breve. Nos últimos 5 anos, infelizmente, o Guarani não conseguiu atingir o objetivo, que era o acesso. Chegou mais próximo ano passado, mas eu entendo que nós estamos no caminho. Eu gosto desse grupo, gosto da formação desse elenco. Claro que há ajustes, sempre há ajustes a serem feitos, ainda mais num ano diferente, um ano de calendário muito enxuto por causa da Copa do Mundo, janela de transferência que já não era simples a gente podendo contratar a qualquer tempo. Você imagina agora, com 20 e poucos dias para se contratar e uma disputa aí desigual de outros 39 clubes, né? Que Série A e Série B só que possuem a janela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem mais assertivo e entender que hoje, se o clube não se planejar, ele realmente vai colher frutos ruins ali na frente. Então, a gente vem no intuito de fazer o contrário. Se planejar, ser assertivo, ter calma nessas contratações que são ajustes, ter calma na condução dos processos. Eles já foram instituídos nessa última semana, eles já vêm sendo instituídos ao longo dos últimos meses, mas a gente tentar melhorar sempre o que já é bom, é viável e é benéfico para a instituição. Espero que eu tenha muito mais sucesso do que na outra passagem, mesmo que a outra passagem tenha sido com o vice-campeonato da Série C, que foi muito importante para a história do clube e para o momento recente do clube. Rodrigo, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani, bem-vindo de volta. Eu queria a sua opinião. A gente bate numa tecla de que o elenco do Guarani é curto. O Guarani tem hoje no seu elenco 31 jogadores, né? Porque a gente imagina que o Castan já não seja mais atleta do Guarani. Desses 31 jogadores, 4 são goleiros, 2 são relacionados constantemente, sobram 2 ali sempre na sobra. 29 atletas para um elenco profissional que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda ou discorda que esse elenco seja curto e que ele precise realmente de peças importantes para a recomposição? Então, Ortiz, essa pergunta é muito boa e interessante para os momentos, para os dias atuais. Eu vou na contramão do que muitos executivos pensam, tá? Muitos gestores entendem que o time tem que sempre ter 35, 40 atletas no elenco. Eu não. Eu acho que 24, 25, 26 no máximo está ótimo. Contanto que você tenha todos os departamentos integrados. Contanto que você tenha a fisiologia, o departamento médico, o departamento de fisioterapia e a preparação física andando junto. Porque aí dificilmente você vai ter jogador lesionado, dificilmente você vai ter jogador fora de treino, sempre você vai ter a base também te abastecendo com os destaques. Eu acho que isso é importante. Então, eu considero que esse elenco está num número bom, mas a gente pode planejar aí um próximo ano para um elenco ainda mais enxuto e mais qualitativo.
aproveitando e dando espaço para os garotos da base, para os garotos do sub-20 principalmente, ou para algum destaque até do sub-17. Eu acho que esse é o novo caminho. Eu acho que grandes elencos com 35, 40 atletas lhe causam um desgaste muito grande. A forma de você comandar, a forma que o treinador tem que gerir o dia a dia se torna muito dificultosa. Então, assim, eu prefiro que nós tenhamos mais qualidade e menos quantidade. Rodrigo, boa tarde, prazer, Diego, do GE Campinas. Bom, você já trabalhou com o Mozart em outros clubes, né? Imagino que, apesar de você estar chegando agora, já deva ter conversado, trocado algumas ideias com ele, né? Ele fez o segundo jogo pelo Guarani no sábado, e na entrevista de apresentação dele, ele disse que traz, né, uma lista já de possíveis reforços, né? Que ele já tinha no antigo clube, o CSA, traz para o Guarani também. Como é que foram essas conversas iniciais com o Mozart, pensando na incorporação do grupo, né, a partir da janela de transferências? Diego, né? Diego, assim, boa tarde primeiro. Nós conversamos bastante sobre o clube, né? Ele, quando recebeu o convite do Ricardo, me perguntou como é que era o clube, como é que era a estrutura. Ele ficou um pouco receoso, porque o Michel, que já tinha ali feito o convite, saiu. Eu disse a ele na época que nós estávamos ainda num namoro, mas que eu ainda não tinha me decidido por vir ou não. Mas contei um pouquinho da história do clube, contei um pouquinho sobre as pessoas que aqui trabalhavam, porque eu sempre tive uma ligação muito, muito forte com o Guarani e sempre soube como que as coisas estavam funcionando aqui. Prontamente ele aceitou o convite, e quando ele aqui chegou, logo em seguida, 2 dias depois, eu acertei também. Eu fiz uma pequena transição ainda no Vitória, mas já tinha acertado aqui, e nós conversamos exatamente o seguinte: que fosse feito, para ser justo, um diagnóstico primeiro. São metodologias diferentes, né? Tanto a do Daniel, quanto a do Chamusca e agora a do Moza. Podem ser até semelhantes pelo jogar, mas elas são diferentes na construção semanal. Então, assim, a gente combinou que primeiro seria feito um diagnóstico, para depois a gente tratar realmente de contratações e quais seriam, de que forma e em quais posições. A gente tem conversado sim sobre isso, mas a gente tem nos preocupado primeiro em fazer 2 semanas muito boas contra 2 adversários que são do G4. Já tivemos a felicidade de ganhar do Cruzeiro. Esperamos fazer um bom jogo contra o Bahia também, para que a gente possa respirar um pouquinho e aí analisar com mais calma as lacunas, os ajustes que devem ser feitos, enfim, o que a gente pode construir junto, comissão técnica e departamento de futebol. Fala, Pastana, tudo jóia? Tudo jóia. Bem-vindo aí. Diante até dessa resposta sua, lógico, vocês estão fazendo um diagnóstico, né? Acho que o time ele começou a dar uma resposta também já, né, diante da forma de trabalhar, da forma de colocar em campo, né, o Mozart. Se vocês também, se esse diagnóstico ele ficar muito ali perto da janela, vocês não perdem tempo em relação aos concorrentes? A gente perde, eu concordo contigo, mas como a gente prefere ser o mais assertivo possível, a gente tem que ter essa certa resiliência, paciência. Posso te dizer que isso vai nos trazer assertividade quanto às contratações. Nós dois, eu e o Moza, entendemos que é um bom elenco. Então, se nós entendemos que é um bom elenco, a gente precisa pontualmente trazer algumas peças. Hoje o objetivo é muito claro, sair da zona de rebaixamento. Então, para que a gente saia dessa zona do rebaixamento com contratações pontuais, para não também ferir o orçamento do clube, eu acho que a gente tem que sim ter calma, mesmo que chegue aí até dia 18, que é o dia que se inicia a janela. Passando ainda no campo aí de contratações, a informação de que o Meia Isaac, né, que pertence ao Grêmio, estava no Vasco, já está em Campinas. Gostaria que você confirmasse essa contratação já, pensando aí na reabertura da janela, e qual a avaliação que você faz sobre o atual estágio da Série B? Vamos lá, quanto ao Isaac, é verdade, o Isaac já se encontra em Campinas, foi uma das lacunas que a gente identificou de cara, o Marcinho machucado, o Giovanni Augusto jogando improvisado como 9,
improvisado não, mas num novo modelo, né? Assim como já jogaram outros jogadores, principalmente na Europa, como o 9 falso, ele faz isso muito bem. E nós entendemos que a gente precisava de mais um jogador para jogar entre linhas, para jogar próximo do gol, pisar na área. O Isaac tem essas características, não vinha tendo oportunidade no Vasco. Nós fomos lá e pensamos esse atleta e estamos acertando com o Grêmio o empréstimo do atleta. A segunda pergunta? O nível da Série B. O nível da Série B esse ano é mais alto, pela quantidade de clubes grandes, pela quantidade de clubes campeões brasileiros, pela quantidade de clubes que realmente têm orçamento alto. Eu vejo que o nível está mais alto em relação aos últimos 3, 4 anos, mas nada muito fora do que o Guarani pensava praticar. Infelizmente, às vezes não dá liga, são bons nomes, é um bom elenco, repito, insisto em falar isso, porque quando se perde, parece que está tudo errado, e quando se ganha, parece que está tudo certo. Não é isso. As variáveis para que as coisas aconteçam bem no final de semana, elas vêm da semana, e a semana às vezes não corre bem, a semana às vezes não é legal, a sintonia entre comissão técnica e jogador às vezes não ocorre. Enfim, a gente acredita muito nisso, tá? E não é através de trabalho psicológico, nem motivacional, nada disso. É através de conhecimento, através daquilo que os jogadores da nova geração procuram. Didática melhor, oratória melhor, um comando forte. É nisso que eu acredito, é nisso que o Mozart acredita. Nós já trabalhamos juntos, então isso facilita para que a linguagem seja uma só. Ô Rodrigo, ainda pegando o gancho da minha primeira pergunta sobre o elenco ser grande ou pequeno, curto e tal, então você tem um grande desafio pela frente, porque já deve ser de seu conhecimento, o Guarani tem 5 atletas revelados nas categorias de base emprestados para a equipe que disputam a primeira fase da Série C. Terminando a primeira fase, há grande chance desses 5 atletas terem que voltar pela não classificação das suas equipes. O lateral direito, Biel, o meia, Caio, os atacantes Alan Leite, Renanzinho e Matheus Souza. São 5 atletas. Sim. Diante da necessidade de reforçar o elenco e podendo ter que repatriar esses 5 atletas, o Guarani pode então passar a contar com um elenco de 40 jogadores. Como é que você vai administrar essa situação de ter que reforçar o elenco pontualmente, como vocês bem disseram, e repatriar 5 atletas que são importantes para o clube e ainda assim dar oportunidade para novos atletas da base? Mas todos esses retornos e contratações se encaixam com a relocação de alguns atletas. Então, assim, é claro que isso a gente trabalha só internamente, mas nós com certeza não teremos 35 jogadores no elenco. Exatamente. Bom, quem vai sair? Só depois, né? Não, na verdade, nós temos jogadores que têm propostas para sair, nós temos jogadores que infelizmente não performaram, não porque são bons ou ruins, não, mas simplesmente não performaram, e números são números. Contra os números não há argumento plausível do porquê esse ou aquele atleta não ser liberado, esse ou aquele atleta não se encaixa no modelo de jogo do Moser, esse ou aquele atleta não se encaixam no perfil do DNA Guarani. Então, assim, tem muitas variáveis, como eu falei para vocês, mas é claro que a gente não pensa na hipótese de ficar com 35 atletas, porque perde qualidade de treino, o vestiário fica complicado para ser gerido. É isso. E quantos jogadores devem sair, então? Não, a gente não fala em números, como nós estamos fazendo um diagnóstico ainda, a gente pensa realmente na contratação de outro atleta, porque alguém não se encaixou, alguém vai sair, alguém vai ser relocado, enfim, é isso. E tem, além do Isaac, né, já que citamos o nome do Isaac, você confirmou, e tem mais algum outro na manga aí que já esteja em Campinas? Nós estamos à procura de um lateral esquerdo, né, pela lesão do Elias. Nós estamos um pouquinho preocupados também em trazer mais um zagueiro, por causa da saída do Castan. Enfim, nós estamos estudando aí possibilidades, tem que ser possibilidade de mercado mesmo, tem que ser boas oportunidades de mercado, porque o Guarani não vai sair
fazendo leilão com as outras equipes e jogando dinheiro fora. Até seguindo essa pegada aí, na sua vinda aqui, né, para acertar, houve uma situação de que, além do acerto, você também estava intermediando o empréstimo de 2 jogadores do Guarani para o Vitória, né, que seriam o Índio e o Lucas Venuto. Essa situação na época era. Muda agora essa situação? Não, na época era, mas na época eu estava defendendo o outro lado. E para o outro lado, era importante que tivéssemos lá um extremo e um volante canhoto. Então, assim, eram características necessárias na continuação do elenco naquela época no Vitória. Agora eu estou no Guarani, então as necessidades são outras e as demandas elas têm que ser conversadas, tratadas a várias mãos. Aqui eu não faço nada sozinho. Isso é certo. Então, assim, eu tenho o costume de conversar com um analista de desempenho, com um analista de mercado, que é uma função que nós não temos aqui, que nós precisamos contratar. Eu costumo conversar com um auxiliar, eu costumo conversar com um preparador físico, fisiologista, com os médicos, para que eles saibam informações antecipadas sobre o pseudo-alvo nosso, né? E é claro, a gente tem que ter tudo isso sob a avaliação do nosso conselho administrativo e do presidente. Então, não é um processo fácil. Bom, vamos lá, eu vou falar o que eu entendo, tá? O futebol, para mim, mudou muito, tá? Eu não sou saudosista, eu respeito tudo o que aconteceu, a história, não só do Guarani, mas do futebol brasileiro, mas a gente precisa se readaptar e enxergar de verdade as novas mudanças. Então, assim, o futebol ficou muito mais intenso, muito mais estudado, pouco analítico. Então, assim, eu vejo que é importante você ter metodologia, claro que é importante, mas é importante você ter pleno conhecimento da metodologia que você aplica no jogo. Isso nem sempre é fácil, nem sempre acontece quando você não é o formador daquele elenco. Então, assim, ficava muito mais fácil pro Daniel gerir esse time do que o Chamusca. Porque não foi ele que formou. E aí vem uma mudança em menos de um mês. Assim, não tem nem como falar algo sobre o trabalho do Chamusca, com quem eu trabalhei aqui em 2016, e é um treinador brilhante. Mas você se adaptar é uma questão um pouquinho mais difícil. Acho que o Moser, com as passagens de Chapecó e Minas, aprendeu com isso. E ele chegou aqui se adaptando muito rápido ao elenco. Tem um fator preponderante nisso. Para ele, 11 jogadores desse grupo já trabalharam com ele e, no meu caso, 15 jogadores desse grupo já trabalharam comigo. Então, para mim, isso foi preponderante. A questão familiar também, a questão de estar perto de casa, mas foi preponderante para que eu aceitasse o convite do Guarani. E tenho certeza que para ele também. Essa questão de adaptação, aquela brincadeira que a gente faz, né, consertar o carro andando, é muito difícil, cara. E o futebol brasileiro não está permitindo mais isso. E assim, eu não estou falando especificamente de vocês, mas a imprensa não permite mais isso, o torcedor não permite mais isso e o diretor estatutário também não permite mais isso. A gente só olha o resultado. A gente não entende os pormenores, essas variáveis que tem. Então, eu tenho certeza que tanto para mim quanto para ele, aceitar o convite do Guarani significa uma adaptação mais rápida por conta de já conhecer muitos dos atletas, muito das características de cada atleta. O Moser que eu vi contra a CRB e contra o Cruzeiro não tem nada a ver com o Moser que eu conheci, por exemplo, no CSA. É um jogo diferente. Se vocês verem os jogos do CSA com o Moser e o jogo do Guarani com o Moser nesses dois jogos, é um jogo diferente. É um time mais agressivo, que duela mais. O time do CSA não tinha isso. O time do CSA era um time que jogava por superioridade numérica, que jogava sempre buscando espaço.
A forma como nós nos defendemos contra as duas equipes também foi mais sólida, tanto contra a CRB quanto contra o Cruzeiro. Então, assim, é mérito só do treinador? Não, é mérito dos jogadores também. Porque é um trabalho mútuo. O treinador se adapta a atleta, atleta se adapta a treinador. E não é um processo tão rápido, não. Eu considero que foi rápido, por enquanto, nesse momento, porque nós pegamos atletas que a gente já conhecia e, assim, e não precisa ter muita motivação para jogar contra o Cruzeiro, né? Todo mundo quer jogar contra o Cruzeiro, todo mundo quer jogar contra o Bahia, por exemplo. Eu quero ver qual vai ser a resposta quando a gente jogar contra times que não têm tanta visibilidade. E é isso que a gente tem cobrado no vestiário, para que jogar contra o Cruzeiro seja a mesma coisa que jogar contra adversários na parte de baixo da tabela.